Olá pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o instrutor Márcio. Seja bem-vindo ao curso de taifeiro offshore, né? Que tem como objetivo capacitar e qualificar colaboradores ou novos colaboradores, ou você que está matriculado, inscrito no curso aqui, aprender uma nova profissão para iniciar a sua carreira no trabalho offshore, que pode ser na área de hotelaria, em flotel ou plataformas de petróleo e gás, né? Esse curso tem como objetivo qualificar pessoas que são brasileiros ou estrangeiros para trabalhar na função de taifeiro, né? Taifeiro é aquele que realiza serviços de taifa, né? Serviços relacionados à arrumação, limpeza, faxina, organização e organização das acomodações e dependências de áreas de vivência, como, por exemplo, camarotes, áreas de circulação em comum, corredores de serviço, corredores de circulação, e também pode estar fazendo alguns tipos de serviços na área de lavanderia industrial, cozinha industrial, né? Então é um grande coadjuvante, né? É um grande profissional aí na área de hotelaria offshore, tá? Sem o taifeiro, muitas das coisas que os trabalhadores que são desde o gerente da plataforma até o cargo mais baixo na hierarquia não teria, por exemplo, alimentação, não teria, por exemplo, serviços relacionados à higiene, limpeza e também o enxoval do seu camarote, como por exemplo roupa de cama, toalha, né? E utensílios em geral, ok? Então sejam muito bem-vindos aí ao curso, tá? Lembrando que esse curso é realizado pela empresa Seven Seg, é uma empresa tradicional e pioneira no ramo, tá? Que atua no mercado de treinamentos e serviços e consultorias desde o ano de 2006, tá? Quem quiser saber mais, entre em contato com a Sevenseg pelo site www.sevenseg.com. Não tem BR, ok, pessoal? Sevenseg.com. Ligue também para os telefones 21 35 22 87 67 ou também pelo telefone celular 21 987 28 2402 DDD 21. Ela atende em todo o Brasil, tá? Em todos os estados brasileiros. É uma empresa com experiência, com grande know-how, tá? Para somar com vocês um certificado de peso. É um certificado reconhecido pelo Ministério do Trabalho, reconhecido pelas empresas offshore, tá? Esse curso aqui tem uma carga horária que pode estar sendo realizada em dois níveis, tá? Nível básico de 64 horas ou nível complementar ou avançado de 175 horas, ok? Esse curso pode ser realizado na modalidade presencial, semipresencial ou 100% EAD, ok? O certificado é registrado com ART no CREA, no Conselho Regional de Engenharia. Nós temos também nosso engenheiro responsável técnico e toda a nossa equipe pedagógica e toda a nossa equipe comercial para te dar todo o suporte e atendimento necessário. Esse vídeo é um vídeo complementar da sala de aula virtual, tá? Você tem a apostila, slides, apresentações, vídeos, cadernos de exercícios. Você pode tirar dúvida também com o instrutor diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Você tem várias formas de você interagir e estudar. Você pode estudar 24 horas por dia, em qualquer horário que você conseguir, seja no seu trabalho, no seu horário de folga, sábado, domingo e feriado, 24 horas por dia. Você que monta o seu horário de estudo quando é EAD, tá? Então, boa aula, bons estudos aí. A importância da hotelaria marítima na área offshore. Bom, a plataforma offshore
né, nós temos vários tipos de plataformas. Algumas, né, têm dependências e acomodações, e você sabe que o colaborador da plataforma, independente da hierarquia dele, se ele tiver que ter as dependências de acordo com a convenção STCW, ele vai ter que ter, por exemplo, um lugar dele repousar, né, dele descansar. Então ele vai ter que ter uma cama, um camarote, um banheiro, um vestiário, um refeitório, uma lavanderia. Isso tudo pode estar dentro da própria plataforma ou também em uma plataforma de apoio ou até mesmo um flotel, né? Aqui nessas imagens aqui nós estamos vendo um gangway, uma plataforma de acesso. É uma passarela de acesso que conecta a plataforma de perfuração ou de produção a uma outra plataforma, né? Ou até mesmo a um flotel. Essa gangway ela pode ser destacável, móvel, né? Ou fixa, tá bom? Na maioria das vezes ela é móvel, dependendo das condições, se forem favoráveis, né? Como você está vendo ali na imagem, a condição do mar está favorável, a altura das ondas está estável, não está ultrapassando, né, aquilo que é permitido pela norma, pela normal, alguma NR, né? Vamos lembrar aí da NR 37, é a norma regulamentadora específica para plataformas de petróleo. Então a altura das ondas do swell tem que ser no máximo 3 metros de altura, né? Boas condições da atmosfera, por exemplo, rajadas de vento limitadas a 20 a 21 nós aproximadamente, né? E condições atmosféricas, por exemplo, contra descargas atmosféricas até 30 km por hora, visibilidade mínima de 3 km, né? Então tudo isso favorece para a gente ter o acesso na passarela de acesso, né? Como você está vendo aqui nessa imagem. Então, o pessoal da hotelaria pode estar utilizando essa passarela de acesso. O pessoal, os colaboradores da própria plataforma, o pessoal da produção e manutenção, ou essas dependências poderão estar dentro da própria plataforma onde você está vendo aqui. Essas dependências de camarote, cozinha, refeitório, lavanderia e todas as outras dependências da área de vivência. Bom, o constante crescimento e desenvolvimento avançado no setor de petrolífero trouxe a necessidade de buscar a terceirização de muitos tipos de serviço. Então assim nasceu a hotelaria marítima. Okay? Então a hotelaria marítima ela é uma prestadora de serviços, né? Então, por exemplo, você pode ter uma Petrobras, uma outra empresa estrangeira que é proprietária ou operadora da plataforma. Porém, o serviço de hotelaria, como cozinha, limpeza, manutenção das áreas de vivência, pode ser tudo terceirizado, ou pode ser um flotel. O que é um flotel, gente? Flotel é uma embarcação de apoio flutuante, ou seja, é um hotel que está situado dentro de um navio, ou um navio hotel, por isso que é chamado flotel, é um hotel flutuante, tá? Mas o nosso segmento aqui é o segmento de petróleo e gás offshore, então vai ser um flotel de apoio a plataformas de petróleo, tá? Então isso é muito importante. Se você não tiver um serviço de hotelaria baseado numa norma regulamentadora, nas condições de boa qualidade de atendimento, de vivência e também de acordo com as normas da autoridade marítima, sejam brasileiras ou internacionais, por exemplo, a convenção STCW fala sobre isso daí, né? Então estuda mais um pouquinho sobre convenção STCW, isso é um assunto de outro curso nosso, tá? Seja do CBSP ou CBSN, tá bom? Mas o que significa a palavra offshore? Offshore é o termo da língua inglesa que significa afastado da costa, na tradução para o português. Ou seja, fora da terra, ou seja, no mar. Então, a plataforma de petróleo, ela é construída em módulos, né? Aqui você está vendo uma plataforma de jaqueta, né? De pernas tracionadas,
ela é construída em um estaleiro da indústria da construção naval, e aí podemos citar a NR34, dentro das normas e padrões da NR34, e depois ela é instalada, ou ela é colocada, ou ela vamos dizer assim, rebocada, é feito um serviço de logística para fazer essa colocação e instalação dessa plataforma a uma certa distância do litoral ou até mesmo em águas internacionais. Tá? Então, o que significa a palavra offshore? Offshore, no segmento de petróleo e gás, é a atividade de extração, produção, né, exploração do petróleo e do gás fora da terra, fora do litoral, ok? A uma certa distância em quilômetros. O serviço de hotelaria offshore é muito dinâmico e inclui atividade de lazer a bordo, né? Atividade de lazer, você tem, por exemplo, áreas de vivência, onde você pode ter sala de ginástica, sala de exercícios, sala de relaxamento, salas para você fazer, por exemplo, o uso de leitura, uma sala de leitura, você pode ter uma biblioteca, você pode ter uma sala de vídeo, uma sala de estar, você pode ter uma sala de cartas, de jogos, né? Enfim, você tem vários tipos ali de atividades de lazer a bordo, né? Até porque isso é mandatório, né? O colaborador não pode ficar com tempo ocioso só olhando para as paredes, para as anteparas, né? Senão o próprio colaborador vai ter um problema aí de adoecimento, né? Mental, tá? E emocional. Organização nas acomodações, ou seja, as acomodações precisam estar organizadas, limpas, preparadas, né? Nas mudanças de turno ou nas mudanças de turma, sempre haverá a necessidade de organizar as acomodações, né? Por exemplo, trocar roupas do enxoval, né? Seja mudas de cama, fronha, lençóis, mantas, e a limpeza em geral, tá? Disponibilização de insumos para higiene pessoal, por exemplo, papel higiênico, papel toalha, descartáveis e consumíveis, ok? De uso de higiene pessoal, por exemplo, sabonete e algo que seja comum, né, para a higiene pessoal. Limpeza de todas as áreas do casario, né, corredores de serviço, camarotes, salões, até as próprias áreas de bordo, né, de lazer, e também a segurança, né, por exemplo, a segurança tanto da embarcação contra, por exemplo, qualquer tipo de urgência ou emergência, que o pessoal é preparado para isso, por exemplo, um princípio de incêndio ou algo assim, né, que aconteça dentro das áreas de hotelaria, ou até mesmo noções de primeiros socorros dentro das áreas de hotelaria e das áreas de salões, né? Principalmente uma alimentação saudável e variada, ou seja, então você tem lá o comissário, né, ou nutricionista que é responsável por cardápios. Você também tem o pessoal que faz o auxílio da cozinha, você tem o cozinheiro, o auxiliar de cozinha, o saloneiro, o auxiliar, né, de diversas áreas aí que podem estar responsáveis por receber o rancho, por receber ou manipular alimentos, ok? Então, o cuidado com a alimentação não é só ter uma alimentação saudável, equilibrada e variada, mas sim também a acomodação, né? Será que ela fica a uma certa temperatura lá na câmara fria, lá no frigorífico, né? Qual temperatura é adequada? Qual a embalagem para essa alimentação é adequada, né? Como que ela ficou acomodada, né? Será que essa alimentação teve algum tipo de contaminação, seja por agentes biológicos ou por agentes químicos? Então isso tudo pode influenciar a todos a bordo, desde a gerência até o cargo mais baixo da hierarquia, ok? A hotelaria marítima offshore é quem fornece todas as refeições diárias. Normalmente são café da manhã, almoço, jantar, ceia, e entre essas refeições existem lanches variados, né? Então a hotelaria marítima
ela é responsável por uma grande gama de consumíveis na área de alimentação, ok? Então, olha a importância que a hotelaria marítima tem, né? Se não tivéssemos a hotelaria marítima, nós não teríamos uma condição aceitável para você permanecer lá embarcado, seja por um regime de 14 dias, 21 dias, né? Ou até outros tipos de embarque, tá? Então existem também, por exemplo, eventos, né? Eventos na área de culinária, seja no self-service, seja numa data comemorativa. Vamos lembrar aí que existem datas especiais, né? E também temos o que, pessoal? Temos também a questão, né, cultural a bordo. Existem colaboradores que são de outras nacionalidades ou até mesmo de outras regiões do país. E a comida, ela tem vários tipos de peculiaridades, né? O paladar de uma cultura pode ser diferente da outra. Por exemplo, uma cultura pode estar ligada a um prato mais apimentado, mais picante, a outra menos, né? Então isso tudo tem que ser variado, tá bom? Então vamos para o ponto aqui. Próximo assunto. A hotelaria offshore é quem proporciona à tripulação um pouco de conforto em seus momentos de lazer, depois de um longo e exaustivo dia de trabalho. Por quê? Se formos comparar a questão aí do trabalho que é onshore ou trabalho comercial, fora da atividade petróleo e gás, às vezes o trabalho pode ser de 6 a 8 horas de serviço, com 1 hora de intervalo, né, para refeição. Já na atividade offshore, esse regime são de 12 horas de trabalho por 12 horas de descanso, né? Então o trabalhador não trabalha 8 horas, trabalha 12. Isso pode facilitar e contribuir para um desgaste maior, né? Então ele precisa das dependências de uma forma aceitável, limpa, né? Limpa, aconchegante, organizada, para que ele consiga, né, tirar esse descanso dele. Porque se ele chegar, né, nas dependências do camarote dele, ainda estiver sujo, desorganizado, ele vai perder um tempo, né? E esse tempo que ele perde, ele não descansa, então ele vai encarar um outro turno de trabalho mais cansado. Isso é prejudicial tanto para a saúde dele quanto para a integridade física, tanto dele e dos outros colaboradores com relação a acidente. O trabalhador cansado pode sofrer um acidente, né, pessoal? Então, por exemplo, olha como que é a limpeza e a organização de um camarote. Márcio, é, esse camarote aí tá muito bom, poxa, eu trabalhei numa embarcação aí, numa plataforma que não era assim, tá, ok, mas esse é um exemplo. Eu trabalhei num que era mais luxuoso que esse, pô, beleza, tudo bem, mas isso aqui para quem não conhece já tá bom, ou seja, as acomodações você tem tipo uma beliche, ou seja, uma cama sobreposta à outra, né? Que dá aqui mais ou menos uma altura livre para uma pessoa dormir. Tem a persiana ou a cortina, né, o tapa-sol aqui. Uma atenção importante, pessoal, é que você pode estar compartilhando o seu camarote ou a sua cabine com outros colaboradores e esses colaboradores podem estar em turnos diferentes. Então evite, né, acender a luz, fazer barulho, ruído, né, de forma desnecessária. Lembre sempre o seguinte, pessoal, isso é uma dica que eu aprendi quando eu estudava, lá nos meus tempos quando eu era mais novo, né? Rapaz novo, bonito, inteligente, cheio da grana, né? Até parece, né? Mas eu aprendi o seguinte, lá quando eu estudei. Acho que foi no ensino fundamental. Tinha uma matéria que se chamava, hoje em dia nem existe mais essa matéria, Moral e Cívica. O meu direito termina quando começa o do outro, né? Então tenha respeito, né? Faça aquilo, né, que seja adequado, não seja uma pessoa inconveniente, ok? Tenha também cuidado com a sua saúde, sua higiene pessoal, porque imagina você dormir ali na cama, onde o colaborador, por exemplo, não tomou um banho, né? Não passou um talco antisséptico, um desodorante, ele vai dormir ali fedorento, fedendo, do lado de um cara
né? Como é que você vai ficar? Você vai ficar constrangido, você vai ficar num ambiente desagradável, você não vai conseguir, né? Se você for um cara aí com o mínimo de higiene, você não vai conseguir dormir ou permanecer ali naquele local. Então tem um pouquinho de Semancol, toma um comprimidozinho de Semancol para não trazer essa sensação e situação desagradável para o seu colega de camarote ou de quarto aí, tá? Nunca se esqueça, a tripulação mora na unidade durante seu período de embarque, ou seja, então quando você acaba as 12 horas de trabalho, você não pega um ônibus, você não pega um trem, você não pega um metrô, você não pega uma lanche, você não pega um Uber ou qualquer transporte por aplicativo e vai embora para casa, né? Porque você está fora do litoral. Então seu regime de trabalho é 12 horas de trabalho por 12 horas de descanso no local, né? Então seja sábio, né? Tire o seu horário de descanso de forma saudável, né? Para sua saúde mental e emocional, né? Fique longe das drogas, fique longe, né? Dos vícios, do mundo virtual, né? Por exemplo, as redes sociais que só te viciam e deixam você cada dia mais hipnotizado, seja, não vou nem citar aqui o nome das redes sociais, mas você já sabe das nomes, né? Dos videozinhos de dança, de passinho, e deixa você naqueles videozinhos curtos de 10, 30, 20 segundos, que deixa você hipnotizado ali. Quando você vê, já passou 30, 40 minutos do seu horário de descanso. A gente perde até 2, 3 horas, 4 horas por dia só nesses aplicativos vizinhos de redes sociais, né? Então, seja prudente, seja gentil, esteja sempre pronto para servir, né? Servir quem? Servir qualquer pessoa, independente da hierarquia, ok? Porque mais cedo ou mais tarde, se você planta cordialidade, se você planta gentileza, se você planta educação, se você planta o servir, você vai ter essa retribuição de volta, né? Você plantar o respeito, independente da cor, da questão social, do logotipo que está no uniforme, independente da religião, né? Independente se o cara torce para o mesmo time de futebol de você ou não, mesmo que ele beba contigo aos finais de semana ou não, seja sempre gentil e pronto para servir, tá? Porque você tem o cliente que é interno e o cliente sempre tem razão, ok? Nunca dá brecha para você receber uma reclamação, tá bom, pessoal? O cara, pô, mas eu não sei como é que opera essa máquina. Não, mas você vai ter um treinamento. Fique tranquilo e calmo que ninguém vai soltar você lá na plataforma ou no flotel e vai mandar você se virar. Vai te dar uma vassoura, um esfregão, dar um pano de chão e mandar você se virar, não. Você vai ter uns dias de aprendizado, né? Você vai treinar, você vai estagiar, você nunca vai trabalhar sozinho, principalmente um novato, tá? Você sempre vai trabalhar com seu supervisor ou acompanhado, ou com seu encarregado, ou até mesmo um colaborador mais antigo. Treinamento constante. Fique atento aos treinamentos internos e externos disponibilizados pela sua empresa. Então, esses treinamentos não são os treinamentos de qualificação das NRs que nós estamos querendo falar aqui, não. Esses treinamentos são treinamentos de melhoria contínua, porque uma equipe treinada e preparada ela fica bem mais qualificada para atender as empresas, ok? E as empresas também têm participação de lucros e resultados, tá? Lembra sempre que você pode estar sendo enxergado por alguém, né? Em todo momento, 24 horas por dia. E quando aparecer uma oportunidade, talvez essa oportunidade seja do seu encarregado, do seu supervisor, ou até mesmo de outra pessoa, de outra empresa, que você atendeu bem, e ele vai abrir uma oportunidade para você, tá? Seja sempre visto e lembrado pelo aquilo que você faz de forma positiva. Por quê? Uma pessoa que trabalha bem, que atende bem, ela vai ser sempre lembrada por isso daí. E alguém vai te indicar, tá? Mais cedo ou mais tarde. Agora, aquele que presta o serviço de péssima qualidade, todo mundo vai sair de perto e ninguém vai querer trabalhar com essa pessoa, ou seja, vai queimar o filme. É um tremendo vacilão, ok? Então, o treinamento é constante. Vocês vão ter treinamento tanto embarcado quanto no momento de desembarque também, tá?
E os treinamentos nem sempre são presenciais. Vocês podem ter treinamentos também online ou semi-presencial, ok? Tenha conhecimento da missão da sua empresa, da visão e dos valores da sua empresa. Bom, geralmente, se eu for querer trabalhar numa determinada empresa, o que eu tenho que saber? Qual o nome da empresa, qual a história da empresa, o que a empresa faz, quais são os serviços que a empresa presta. Então, o que é a missão da empresa? A missão é aquilo que ela tem que cumprir, né? Que são as atribuições da empresa, ok? O que ela presta de serviço, tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo, tá? E a visão? A visão é aquilo que ela quer alcançar, ok? Aquilo que ela quer alcançar. Todo colaborador ele tem que saber a missão de uma empresa, a visão daquela empresa e os valores. Os valores da empresa são inegociáveis, tá? Então, se você quiser entrar numa empresa, entra no site da empresa, pesquisa no LinkedIn ou em alguma rede social, no próprio site da empresa. Tente interagir, veja se essa empresa tem um canal de vídeos e veja quais são os vídeos que ela publica. Vai acompanhando, vai seguindo essas empresas, os colaboradores, né, os líderes dessa empresa e vai estando por dentro da missão, visão e valor da empresa. Porque quando você for fazer um processo seletivo e você já souber a missão, visão e valor, naquela entrevista, seja individual ou coletiva, você vai se destacar e você vai ser bem sucedido, tá? E também eu digo o seguinte, se o colaborador ele não estiver mais dentro da missão, ou ele se esquecer da visão ou dos valores da empresa, ele não vai ser mais digno de ser um colaborador dessa empresa e ele vai ser possivelmente desligado ou ele mesmo vai sair por conta própria. Lembre, pessoal, nunca feche uma porta de trabalho, sempre deixe as portas abertas, tá? É na base operacional das empresas que acontecem todos os processos de separação e envio de materiais e alimentos destinados à hotelaria marítima offshore, tá? Então, na base onshore, na base logística, é que acontece todos os processos de separação, né, que vai para o serviço offshore, seja na atividade portuária ou onshore, tá? Esses materiais, seja de consumo, né, ou alimentos, né, destinados à hotelaria, o pessoal vai estar recebendo. Então, o taifeiro ele vai receber também instruções, tá? De como que ele vai receber, como que ele vai separar, como ele vai segregar, ok? Então não fique preocupado com relação a isso, mas o taifeiro ele vai ter as atribuições diárias, de rotina mensal, semanal e diária, tá? Então, por exemplo, materiais de consumíveis ou rancho. O que é rancho, pessoal? Rancho é comida, é alimentação, tá? Lógico que o rancho perecível ele é armazenado em containers refrigerados dentro das normas sanitárias de higiene e de saúde, tá? É um container homologado, certificado. Então a equipe offshore ela pode ter também, por exemplo, não só o pessoal de taifa, né? O pessoal de taifeiro preparado para receber o rancho, mas também, por exemplo, os homens de área, né? Os homens de área são o pessoal da área de movimentação de carga, são os ajudantes também de movimentação de carga. Os saloneiros também podem estar ajudando aí no recebimento de materiais e alimentos, tá? Comissário, que é nutricionista, que é o cargo mais alto da hierarquia. Governança, recepcionista, técnico de manutenção, chefe de cozinha, ajudante de cozinha, cozinheiro, padeiro, auxiliar de padaria, saloneiro, paioleiro e taifeiro. Márcio, fala para mim, a Sevenseg tem todos esses cursos aí de capacitação? Ah, eu queria fazer outros cursos. Sim, nós temos aí, é só falar com a gente pelo WhatsApp ou nos mandar um e-mail, tá? Ou então fazer uma ligação para a gente. O comissário nutricionista, qual é a função dele? Qual a definição? É o líder geral da equipe de hotelaria offshore dentro de uma embarcação. Ele está ligado diretamente ao cliente e à empresa, sendo responsável por repassar todas as informações pertinentes, bem como administrar todos os setores da hotelaria marítima da embarcação. Então é como se fosse o gerente responsável pela equipe de hotelaria, tá?
Não necessariamente todo comissário é nutricionista, ok? Não necessariamente, mas a maioria sim. Comissário da governança é responsável por atuar junto aos taifeiros, coordenando e direcionando os trabalhos, né? Então as atribuições, as ordens do dia, né, são passadas pelo comissário da governança. Ele também é responsável por realizar reuniões diárias de diálogo diário de segurança e produtividade e é também responsável pela abertura da permissão de trabalho quando necessário, né? Todo serviço de risco é feita uma análise de risco, ele é capacitado para isso. Caso não seja, ele receberá o apoio do técnico de segurança, tá? Pessoal do SMS, para alguma atividade que requer esse tipo de documento, atividade de risco, tá? O recepcionista é responsável pelo recebimento de todas as aeronaves que chegam à plataforma, sejam de passageiros ou de carga. Sua rotina de trabalho também inclui atividades administrativas, tá? O chefe de cozinha é quem faz o preparo dos pratos principais do almoço, jantar e o preparo de eventuais guarnições. É responsável por todas as pessoas que trabalham na cozinha. Então, esse chefe de cozinha aí é uma pessoa altamente experiente, ok? Geralmente, essa pessoa ela tem uma experiência onshore, em terra, pode ter migrado, né, do serviço de hotelaria mesmo, de turismo, ou de grandes hotéis ou grandes restaurantes, já tem um grande know-how de experiência e depois, né, se capacita para trabalhar na área offshore, ok? Ou também começou de baixo, como talvez até mesmo um taifeiro, e foi se qualificando até chegar à área de chefe de cozinha, tá? O cozinheiro é responsável pelo preparo da ceia, do café da manhã, né, de todos os tipos de refeição. Ele é o responsável por toda a equipe durante a noite, ok? Porque à noite você não tem algumas outras funções, ou seja, então a maioria das funções, a maioria da demanda, né, do turno é durante o dia e a minoria é a parte da noite, ok? Ajudante de cozinha pré-prepara as carnes, prepara as saladas, as sopas, os acompanhamentos e guarnições de almoço e jantar, tá? O paioleiro, tem muita gente que pergunta, Márcio, poxa, o que é paioleiro? Nunca ouvi falar na minha vida. Paioleiro é quem trabalha no paiol, né? Só que esse paiol aí não é o paiol de armamentos, né? Que às vezes o cara liga o paiol, né? Paiol de guerra, né? Da área militar. Não, não, não. Paioleiro. Paioleiro é basicamente responsável pelo armazenamento e controle da validade dos alimentos, né? Não só de alimentos, mas de alguns materiais de consumíveis. Quando não há essa função a bordo, a tarefa é dividida entre todos os envolvidos, tá? Né? Não é dele, tá? O padeiro é responsável pelo preparo de pães, de bolos, de lanche, de quitutes. Ó, que delícia! Que sobremesa, tá me dando até água na boca. Atendendo às necessidades do café da manhã, dos lanches e das refeições, respectivamente, tá? O pessoal que trabalha embarcado não passa fome, ok? Não passa fome, ok? Dá muito trabalho para o padeiro, para o ajudante de cozinha e para o saloneiro. Então, por isso que a equipe da hotelaria é uma equipe grande, é uma equipe robusta, é uma equipe capaz, né? Que ela atende toda a demanda, ok? Então, geralmente o padeiro, né? É o cara que trabalha na madrugada, é o cara que trabalha à noite, né? Ele é responsável por fazer os pães, o café da manhã, o lanche. Vou até mudar essa foto que já está me dando água na boca, gente. Bom, o taifeiro é responsável pela limpeza e organização das cabines, dos escritórios, dos banheiros e áreas comuns nas unidades marítimas, tá? Só que para isso, pessoal, tudo tem uma regra, nada é feito aleatoriamente, nada é feito, eu já limpei meu banheiro em casa, eu faço a limpeza do banheiro, não, tudo tem uma rotina e um padrão, tá? Tudo na área de petróleo e gás, até para o cara ser ajudante, ele tem que ser qualificado, ele tem que ter um padrão de organização, limpeza, tudo é feito dentro das regras, tá? Então não vai fazendo de forma aleatória, não.
Participa também do descarregamento de rancho e atua na cozinha, na lavagem de louças, utensílios, panelas e tabuleiros. Então ele é tipo um copeiro, tá? Taifeiro. Pessoal, então paramos por aqui, né? Paramos por aqui e uma boa aula e bons estudos. Vamos continuar em outros vídeos, tá bom?